Hamas tinha túneis com ligação a QG da ONU na faixa de Gaza, segundo Israel. Senado americano avança pacote de ajuda à Ucrânia. Netanyahu promete passagem segura para palestinos em Rafah. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada, como de costume, nas consequências das mesmas, sem mais delongas. Bem-vindo, esse é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e neste vídeo a gente vai falar a respeito dessas notícias aí que mexeram a geopolítica no mundo este final de semana. Mas antes de mais nada, eu já te peço aqui que deixe um like aqui nesse vídeo se você já gostou das informações que eu vou trazer aqui neste vídeo, e também se você considera a ideia do canal legal, te inscreve aqui no Geopolimono. A gente vai falar a respeito de situações nevrálgicas entre nações que estão acontecendo no mundo afora e possíveis que possam acontecer, e também as eleições presidenciais mundiais, as principais, e esse ano tem as eleições americanas, e a gente já começou a descorrer informações por aqui. Agora sim, vamos sem mais delongas direto às informações, porque a grande notícia aí do final de semana foi essa notícia aí envolvendo a ONU, né, em relação aos túneis que Israel encontrou com ligação na sede da agência. A agência tem o UNRWA, né, que não, a gente nem consegue fazer um pronunciamento disso, então a gente vai falar por letra mesmo. A UNRWA foi encontrado um túnel com acesso direto à sede dessa parte, né, desse braço humanitário, segundo a ONU, lá na faixa de Gaza. E a ONU, né, o chefe da UNRWA, disse que não sabia dessa informação, que foi uma surpresa, né, ter encontrado isso. A UNRWA inspeciona o interior das instalações todos os trimestres. A última inspeção nas instalações da UNRWA em Gaza foi concluída em em setembro de 2023, afirma o chefe da UNRWA, Felipe Lorenzini. Esse é o Felipe Lorenzini. Ele simplesmente falou isso. Essa rusga entre Israel e a ONU já vem de muito tempo. E pode ser uma estratégia de Israel, já que a ONU faz bastante pressão internacional, junto com os países da Europa, enfim, por um cessar-fogo, por pressionar Israel aí para questão humanitária, já que depois de Israel ter falado que e ter tido algumas provas que integrantes da UNRWA fizeram parte do dia 7, lá dos ataques do dia 7 de outubro em Israel. Então, ficou essa questão aí de nevrálgica, né, entre a ONU e Israel. Israel já não está levando mais em consideração o que a ONU meio que determina. Faz um bom tempo isso. As últimas falas dos integrantes lá de Israel na ONU foram bem fortes, né? Então tá esse impasse aí entre ONU e Israel. E de repente essa questão desses túneis ter sido encontrados é uma prova, uma tentativa, né, de provar que a ONU está ligada ao Hamas. O que você acha em relação a isso? Você acha que realmente a ONU tem o dedo nessas questões lá com o Hamas, ou que isso pode ser uma tentativa de Israel para culpar ainda mais a ONU em relação a essas questões aí envolvendo Hamas, questões humanitárias? E o que você acha? Deixa teu comentário em respeito a isso. Parece até mesmo uma questão de autodefesa de Israel usar esse argumento aí, até mesmo para que enfraqueça ainda mais esse braço da ONU lá na faixa de Gaza, que já perdeu bastante apoio. E se isso de fato for comprovado aí, que esses túneis, que o pessoal da ONU estava auxiliando o pessoal do Hamas através desses túneis, pode ser aí que aí sim que em vez essa ajuda desses países aí acabe lá para essa agência, a UNRWA, um braço da ONU lá na faixa de Gaza. E agora vamos sair de Israel e vamos falar da Ucrânia, porque o Senado americano está aprovando um outro pacote para ajudar a Ucrânia.
e, por consequência, também ajudar Israel nesse pacote. O Senado avançou nesse domingo uma outra, né, proposta, porque aquela primeira, que incluía as questões fronteiriças, os republicanos lá dos Estados Unidos não quiseram. Vamos ler um pouquinho da matéria aqui. O Senado votou pela terceira vez na semana passada o avanço financeiro para a Ucrânia e Israel, apesar da forte oposição dos republicanos conservadores que recusaram o pacote e que não incluía um projeto de lei aprovado pela Câmara para estreitar a fronteira sul e questionariam o fim do jogo para a guerra na Ucrânia. O Senado votou por 67 a 27 na tarde de domingo para avançar um pacote de 95,3 bilhões em mais um passo em direção à aprovação final, reunindo-se na Câmara pouco antes do início do Super Bowl. Inclusive, o Super Bowl foi uma das notícias do final de semana aí também. O pacote de 60 mil milhões, ou bilhões, né, de dólares para a Ucrânia e 14 bilhões de dólares em assistência de segurança para Israel. 9 bilhões de dólares em assistência humanitária para Gaza, Cisjordânia e Ucrânia. E 4,8 bilhões para apoiar aliados no Indo-Pacífico. A disposição fronteiriça foram retiradas na semana passada, depois que os conservadores se opuseram a um acordo fronteiriço bipartidário. Então tá aí essa questão da ajuda lá ao Senado americano, essa parte dos democratas está tentando avançar esse pacote que só fala em questão de ajuda para Israel, Ucrânia e lá para a questão do Indo-Pacífico, que seria lá a questão de Taiwan. Será que isso vai ser aprovado? Será que dessa vez passa essa tentativa de auxílio à Ucrânia, que precisa desse auxílio? Lembrando que também nesse final de semana ocorreu aquela entrevista do Putin com o Tucker Carlson. Inclusive, de repente, eu trago aqui um vídeo falando só exclusivamente dessa notícia, dessa reportagem. E que o que deu a entender é que, independente do que acontecer, a Ucrânia vai voltar a pertencer à Rússia pela entrevista que o Vladimir Putin deu lá ao Tucker Carlson. Me pareceu isso porque ele começou justificando com a questão histórica em relação à Ucrânia e terminou a entrevista da mesma forma, dizendo que, na verdade, o que acontece com a Ucrânia e a Rússia seria até mesmo uma guerra civil, né? Por causa que ali são irmãos russos que estão combatendo um com o outro. Fala de Vladimir Putin, mas isso é para um próximo vídeo aí, a gente respeitar essa situação. Vamos agora para mais uma notícia, porque agora a gente volta lá para Israel, porque Biden adverte Netanyahu em telefonema contra ataque em Rafah sem plano civil. Tá? Eles fizeram um telefonema de aproximadamente 45 minutos entre o presidente John Biden e o ministro Benjamin Netanyahu. E aqui a reportagem discorre aqui as falas, né, ali que foi no telefonema e tudo mais. E aqui no finalzinho, a reportagem traz aqui uma possível posição. Né? Netanyahu ordenou que os militares israelenses na sexta-feira que se preparassem um plano para evacuar os cerca de 1 milhão de palestinos que fugiram para Rafah e outras partes da faixa de Gaza e para atacar os 4 batalhões restantes do Hamas lá. E aí aqui numa outra reportagem de uma outra agência, eles falam que Netanyahu promete passagem segura para palestinos em Rafah. O primeiro-ministro de Israel promete uma passagem segura para os palestinos antes de avançar com a ofensiva terrestre em Rafah. Benjamin Netanyahu deixou essa garantia em entrevista na televisão norte-americana. Uma coisa é fato, o Israel vai atacar o Hamas. E é bem provável, isso com certeza vai acontecer, que ele criar esse corredor sim, porque isso pegaria muito mal se ele não fizesse isso. Ele tem que fazer isso até mesmo para não receber mais sanções e tudo mais dos outros países aí que estão a criticar diretamente o Israel pela essa questão.
O fato é que Israel não vai parar até agora, porque eles já fizeram todo o norte da faixa de Gaza e eles vão avançar para o sul. E se falta 4 pontos aí da questão para a eliminação do Hamas, eles não vão parar. Se não pararam até agora, provavelmente não vão parar. Então, a gente tem que torcer para que isso seja verdade, que se crie mesmo esse corredor e que tirem essas pessoas de lá com segurança. E aí que fiquem os conflitos como vem acontecendo, enfim, mas que os danos a palestinos que são inocentes na história, que não têm que pagar por isso, que eles sejam minimizados, porque infelizmente a gente sabe que quando é questão de conflito, infelizmente vidas inocentes acabam sendo ceifadas. Provavelmente Israel não vai deixar de atacar Rafah, ele vai passar para essa cidade sim, ainda mais se ele tem a certeza que lá tá esses últimos 4 redutos das lideranças do Hamas. Eles vão atacar sim, eles não pararam até agora, não é agora que eles vão parar. E com toda essa pressão internacional que está acontecendo aí, eles não estão, parece que nem ligando para isso, eles não estão nem ligando para a ONU, eles falam em sanções da ONU, mas para Israel isso não tem peso algum, pelo que a gente observa. Então, o que você acha aí? Você acha que é verdade, Netanyahu vai cumprir com a sua palavra e vai fazer esse corredor aí humanitário para tirar esse pessoal lá da faixa de Gaza? Da faixa de Gaza não, da faixa de Gaza, perdão, mas digo na cidade de Rafah ali, especificamente na cidade de Rafah. Deixa teu comentário aqui, também deixa teu comentário em relação às outras reportagens. Sempre lembrando que sugestões são bem-vindas e de forma educada, porque a recíproca aqui sempre vai ser verdadeira. Então, meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.